Olá, querido, que a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus seja contigo, aonde quer que você esteja nesse momento, em dias tão difíceis que nós estamos enfrentando, mas ao mesmo tempo, dias em que nós temos tempo para parar, para refletir, para pensar um pouco em meio a tanta agitação, em meio a tanta inquietude. Nós agora somos forçados a parar e nesse momento é tempo oportuno também nós buscarmos na palavra do Senhor a orientação para a nossa vida, consolo, instrução, daquilo que Deus tem para nos ensinar, para nos instruir na sua santa palavra. E hoje eu queria compartilhar com você uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 1, 2 e 3, onde diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Amém. Esse texto de 1 Samuel, capítulo 22, relata a continuação da fuga de Davi de Saul. Davi estava fugindo da perseguição de Saul. Saul tentava tirar-lhe a vida e Davi então começa a fugir de cidade em cidade, buscando um abrigo, buscando um esconderijo, buscando algum local aonde ele poderia se refugiar. E passando por alguns locais e passando por algumas cidades, ele não é muito bem recebido. E então Davi, ao chegar-se em Adulão, ele se refugia numa caverna. E esse texto é curioso e ao mesmo tempo tem muitas coisas a nos ensinar nos dias atuais, ao qual nós estamos enfrentando essa epidemia, dias de tantas dúvidas, dias em que muitas e muitas vezes o nosso coração fica inquieto, com preocupações, com dúvidas a respeito de como será o futuro, de como será os próximos meses nas nossas casas, o que é que vai acontecer com a economia, o que é que vai acontecer com a saúde, o que é que vai acontecer com a educação, o que é que vai acontecer com o comércio. Nós ficamos angustiados, preocupados diante das muitas adversidades que surgem e muitas vezes nos pegam de surpresa sem aviso prévio. Interessante que Davi estava passando por um momento semelhante ao nosso. Embora num contexto diferente, fugindo de uma perseguição, Davi agora busca refúgio. E é interessante que essa é a primeira lição que nós vamos encontrar no versículo 1 de 1 Samuel, capítulo 22. As adversidades que muitas vezes nos pegam de surpresa nos levam a buscarmos refúgio, porque vejam que no versículo 1 diz o seguinte: Davi retirou-se dali, ele sai da casa do rei de Gate, e é interessante que quando chega no capítulo 22, ele então, após se retirar de onde ele estava, em Aques, como diz o capítulo 21, versículo 10, ele agora se refugia em uma caverna chamada a Caverna de Adulão. E ao entrar naquela caverna, Davi então busca um refúgio. Só que o refúgio que Davi busca naquela caverna não estava meramente nas paredes, não estava meramente na escuridão, não estava meramente na fortaleza, ou na aparente fortaleza que aquela caverna poderia oferecer para ele se esconder de Saul. Porque no Salmo 46 nos diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na tribulação. A adversidade, o caminho turbulento que Davi agora estava enfrentando, o levou a buscar refúgio. E esse refúgio que ele busca, o refúgio que nós tentamos buscar em meio a momentos tão difíceis, a tantos conflitos, não deve se limitar apenas a uma caverna. Não deve se limitar apenas a algo estrutural, dentro de nossas próprias casas, com medo, apavorados, fugindo de uma epidemia. Mas a buscar refúgio no Senhor,
Deus é o nosso refúgio, como diz o Salmo 46. Uma segunda verdade ainda que esse texto nos mostra, no versículo 2, é o seguinte: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Algo curioso acontece. Um homem amargurado, um homem preocupado, um homem fugindo da perseguição que Saul agora estava fazendo, tentando pegá-lo, atrai a outros. Isso é curioso porque Davi, em meio ao seu sofrimento, buscando refúgio na caverna de Adulão, ele atrai a outros homens. E veja como eram esses homens, diz o texto: ajuntaram-se a ele os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. Sabe o que é que isso nos ensina? Que embora a adversidade, que embora aquela perseguição, que embora aquele momento tão turbulento tivesse sido tão difícil e certamente angustiante para a vida de Davi, o caminho ou as adversidades, esse caminho das adversidades que muitas vezes nós somos forçados a trilhar, não apenas nos leva a buscar refúgio, como nos diz no versículo 1, mas também nos fortalece a comunhão. Curioso, esses dias passando aqui na grande cidade do Recife, nunca vi momento onde tantas famílias estavam reunidas. Nunca vi tantas luzes acesas como nesses dias tão caóticos de epidemia. Embora o momento seja difícil, embora a crise de fato seja verdadeira e seja preocupante, mas acontece que até mesmo nesses momentos de adversidade, nós somos levados a estarmos em comunhão. É exatamente isso que acontece agora com Davi. Um homem preocupado, um homem amargurado, atrai a outros homens. Como estavam esses homens? Homens em apertos, homens amargurados de espírito, homens endividados. Todos agora cheios de problemas se reúnem e em comunhão ali estavam juntos, firmes, resistindo aos tempos difíceis. A comunhão, ela é necessária, porque a comunhão nos leva à necessidade de nos aproximarmos. A necessidade nos aproxima uns dos outros. A necessidade, ela nos fortalece. É nesse momento de necessidade, nesse momento de aperto, que nós percebemos o quanto nós precisamos fortalecer a nossa comunhão, o quanto nós precisamos investir na nossa família, nos nossos próximos. A necessidade nos mostra a nossa dependência, o quanto que nós necessitamos, o quanto que nós dependemos do nosso próximo. Tudo isso é revelado, tudo isso agora é descoberto, é visto no momento da turbulência. Foi no momento da fuga de Saul, foi no momento da fuga de uma perseguição, da fuga da morte, que entrando naquela caverna, homens agora se reúnem, todos cheios de problema, todos amargurados, todos endividados, homens preocupados, angustiados com as situações caóticas da vida e agora se reúnem numa caverna. Os caminhos da adversidade nos levam a buscar refúgio, mas nos levam também a fortalecer a comunhão. Mas a terceira e a última lição que esse texto nos mostra no versículo 3 é que o caminho da adversidade, os tempos difíceis, ele nos levam a estarmos em vigilância. Veja o que diz o versículo 3. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer por mim. O pedido que agora Davi faz é muito semelhante ao pedido do profeta Abacuque, a oração do profeta Abacuque. Abacuque, no capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Momento angustiante que o profeta Abacuque vivenciava levou a ele a estar em vigilância. Eu vou colocar-me na torre de vigia e vou esperar, eu vigiarei para ver que resposta Deus trará para a minha súplica, para a minha angústia, para a minha queixa. É exatamente isso que acontece. No momento da angústia, no momento do aperto, no momento da aflição, nós somos levados a estarmos em vigilância. O próprio Cristo diz aos seus discípulos: olha, vigiai e orai. A necessidade de sermos vigilantes no meio, diante das adversidades.
Mas sabe o que mais nos impressiona nesse texto de 1 Samuel capítulo 22? É que em meio a toda essa turbulência, em meio a toda essa angústia, Davi agora diz, olha, eu quero estar com meu pai e minha mãe, diz ele a Mispa de Moabe, diz ao seu rei, deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Interessante que esse momento nos lembra o Salmo 40, versículo 1 ao versículo 3, quando o salmista diz, olha, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Momento da angústia, enquanto o salmista aguardava, enquanto Davi aguardava o que Deus ia fazer com ele, lá no Salmo 40 nós encontramos Davi dizendo, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele não sabia o que iria acontecer, ele não sabia o que iria suceder nos dias seguintes, mas ele espera confiantemente pelo Senhor. Tudo isso resulta no Salmo 34. Se você ler o Salmo 34, você vai perceber que esse salmo foi escrito quando Davi fugiu amalucado na presença de Abimeleque e por esse foi expulso, como diz assim, a introdução do Salmo 34. Esse salmo foi escrito quando Davi estava na caverna de Adulão, naquele momento de fuga. E sabe o que é que Davi diz no Salmo 34? Busquei ao Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. A lição de 1 Samuel capítulo 22 para a nossa vida hoje é que os caminhos da adversidade, os momentos difíceis e turbulentos da nossa vida, nos ensina a buscarmos ao refúgio, refúgio no Senhor. Nos fortalece a comunhão e nos leva a estarmos em vigilância para entendermos, para compreendermos qual a vontade do Senhor em meio a tudo isso. Que assim como Davi aprendeu e tirou lição das turbulências, da tribulação, que eu e você, nesses dias tão difíceis, nós possamos aprender do Senhor, buscar a Ele. E assim como ele relata no Salmo 34, provar e ver que mesmo em meio à turbulência, às aflições, ao caos que muitas vezes se instaura em nossa vida, o Senhor é bom. E bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Buscando refúgio no Senhor, nós estaremos contentes, esperançosos e certos de que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Que Deus abençoe sua vida e fale ao seu coração.